Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Só dar aqui um jeitinho. Queiram, por favor, abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos começar pelo versículo 16. Amém? E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Podem se assentar, irmãos. Neste versículo, nós vemos um dos momentos mais importantes na história do rei Davi e também um dos mais importantes na história de Israel. E talvez tenha sido um dos dias mais felizes na vida do rei Davi. Davi matou um leão, ele matou um urso, ele matou um gigante e em nenhum desses momentos ele ficou apenas a ver. Ele enfrentou tudo porque sabia que Deus estava com ele. Ele tinha a presença de Deus com ele. E a presença de Deus é tudo o que mais importa. Não só para Davi, mas para todos nós. E entretanto, Davi foi buscar a arca. E trouxe-a de volta para o povo. E finalmente a presença de Deus foi restaurada no meio do povo. E houve uma grande festa. Todas as ações de Davi agradavam a Deus. Ele adorava a Deus. Ele vivia a presença de Deus constantemente. E mesmo quando ele pecou, ele se arrependeu verdadeiramente. E por isso foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Mical ficou à janela. Ela ficou apenas a observar. Ela ficou apenas a ver. Mas quantos de nós já ouviu falar de Mical antes de conhecer o tema da campanha? É que Mical é uma personagem pouco conhecida. E foi incluída na Bíblia para nos chamar a atenção, para nos dar algumas lições para a nossa vida. E tudo na Bíblia, irmãos, tem um propósito. Nada é deixado ao acaso. Tudo tem um motivo porque foi incluído. E Mical tem o motivo dela. Se repararem no texto, Mical é dita como filha de Saul. Porque é que ela é dita como filha de Saul e não como mulher de Davi? É como quem diz, tu és mesmo filha do teu pai. E por isso foi colocado de propósito filha de Saul. E para conhecermos a história de Mical, temos que conhecer primeiro o pai dela. E o pai dela era o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Se bem se lembram nos estudos passados, ele foi exigido pelo povo. Mas foi Deus quem escolheu Saul para ser o primeiro rei. Então Saul foi ungido como rei. E durante o reinado dele, ele foi incapaz de colocar Deus em primeiro lugar. Apesar de ele saber que foi Deus quem o escolheu para aquela posição, ele não foi capaz de honrar Deus. Muito menos de honrar a presença a Deus ou de sequer adorá-lo. Inclusive, o rei Saul construiu um monumento para a sua própria adoração. Imaginem. Ele queria-se adorar a ele próprio em vez de adorar a Deus, que foi quem lhe deu tudo o que ele tinha. E então por isso Deus abandonou e permitiu que ele fosse possuído por espíritos malignos. E então Deus escolheu Davi como sucessor do trono.
E Saul, ao saber que outra pessoa tinha sido escolhida para ser rei, ele temeu Davi. Ele começou a ver que Davi era corajoso. Começou a ver que Davi era bem-sucedido. Ele temia que Davi usurpasse o trono. E por isso, ele quis matá-lo. Ele começou por oferecer a filha Merab em casamento a Davi. Isto foi numa tentativa de manter Davi dentro da família, que é como aquela expressão que costumamos usar: mantém os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. E era isso que Davi era para Saul, era um inimigo, era alguém que queria tentar usurpar o trono. Ele fez esta oferta a Davi, ofereceu a filha dele em casamento, mas Davi não se sentia digno. Como é que podia um mero pastor de ovelhas casar-se com uma princesa? Mas isto era tudo uma tentativa do rei Saul matar Davi. Ele queria que Davi batalhasse as suas batalhas. Ele queria que Davi colocasse a vida em risco pelo rei e assim morresse em batalha. Mas ao fim de um tempo, ele acabou por dar Merab a outro homem. Até que chegou aos ouvidos de Saul que a sua filha Mical amava Davi. Ele ofereceu a filha Mical em casamento. Ele aproveitou-se também da outra filha, da filha mais nova. Ele, em casamento, exigiu que ele lhe desse 100 prepúcios de filisteus. E como é que pode um homem conseguir 100 prepúcios de homens? Ele tinha que matar esses homens. Era impossível conseguir de outra maneira. Mas Saul esqueceu-se que Deus acompanhava Davi. Porque isto tudo era uma armadilha para que Davi morresse a tentar conseguir os prepúcios. Mas Davi, com a presença de Deus, ele não só trouxe 100, como ele trouxe 200 prepúcios. O dobro do exigido pelo rei. Ele aqui ainda mostra que até foi fácil. Porque se ele trouxesse só 100, ele fez só aquilo que lhe competia. Mas não, ele trouxe ainda mais. Para mostrar que realmente a presença de Deus é com ele. E a partir desse momento, Saul ficou a temer ainda mais Davi. Porque ele viu que realmente Deus operava na vida de Davi. E para Mical estava tudo bem. Ela estava casada com o homem que ela amava. Tirando a vergonha que foi o dote. Até que certa noite, Saul tentou matar Davi. Saul estava possuído por espíritos malignos. Davi ainda tentou tocar a harpa dele para tentar apaziguar o rei. Mas o rei ainda assim tentou matá-lo por 2 vezes. E ainda nessa mesma noite, Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que agarrassem em Davi e o matassem pela manhã. Mas a sua filha Mical ouviu esta situação e foi alertar Davi. E ela ajudou a fugir pela janela. Mical mentiu. Mical mentiu para proteger a pessoa amada. Ela escondeu uma estátua na cama e pôs uma pele de cabra à cabeceira. E disse aos guardas que Davi estava doente. Mas o rei não ficou contente. O rei exigiu que os mensageiros entrassem por casa adentro, arrancassem Davi e o matassem ali mesmo. Mas Davi já tinha fugido. E é neste momento que Mical ficou pela primeira vez à janela. Como é que ela, sendo mulher de Davi, não foi com Davi? Ela devia saber que Deus estava com Davi. Deus operava na vida de Davi. Ela devia ver que todos os feitos, todas as conquistas que ele fez, não eram normais. Nenhum homem conseguia sem uma ajuda divina. Mas Mical, como está no texto, é filha de Saul. Ela não quis saber. Ela preferiu ficar dentro do palácio, no conforto do lar.
E quantas vezes nós somos como Mical, que preferimos ficar no conforto da nossa casa, acomodados. Quantas vezes não preferimos ficar em casa em vez de vir para a igreja? Quantas vezes mudamos os nossos planos só para ficar em casa, no nosso conforto, a ver televisão, a observar. E era isso que Mical fazia. Mas eu agora coloco um detalhe interessante. Mical, o nome dela em hebraico, tem um significado. É uma questão. Mical é uma questão de quem é como Deus, quem é que se assemelha a Deus. Ou seja, é um questionamento, é uma busca para tentar entender Deus. E como o nome indica, nunca chega a entender. E era assim, Mical. Mas Deus não se consegue explicar. Deus tem que ser vivido, tem que ser sentido. E Mical não vivia. Ela não entendia a presença de Deus na vida de Davi. Se ela compreendesse, ela nunca tinha ficado à janela. E ela ficou em casa, acomodada. E será que nós realmente compreendemos quem é Deus? Reflitam sobre isso, irmãos. Nós temos que ler mais, nós temos que orar mais, nós temos que ouvir mais. Nós temos que mudar a nossa atitude, temos que buscar mais a Deus para tentar compreender mais Deus. Mas a atitude de Mical foi ficar à janela. Ela tinha esperança que o rei Davi voltasse, provavelmente. E ela ficou à espera. Ela ficou acomodada à espera e passaram-se vários anos. E quem fica à janela, irmãos, começa a perder o interesse. Ficam desiludidos. Ficam a achar que nunca mais acontece. Guardam raiva. Ficam com rancor. Amargurados. Com o coração apertado. E nós não podemos deixar que esses sentimentos nos consumam. E somente pela busca por Deus, pelo conhecimento por Deus, podemos encontrar maneira de nos livrarmos destes sentimentos. Temos que buscar mais a Deus para termos paz. Ele vai dar-nos paz. E Deus aproxima-se de quem está perto. Tal como, não precisas de pôr, podemos ver em Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então entendam, temos que nos aproximar de Deus para Deus poder estar perto de nós. Já no caso de Davi, ele era próximo de Deus. E aí não temos dúvidas. Ele buscava, ele adorava a Deus todos os dias, em todo o momento. E por isso, Deus acompanhava-o. Deus era próximo dele. Mas Mical fez o contrário. Ela ficou à janela. Ela não se aproximou de Davi. Não se aproximou de Deus. E nós, irmãos, em vez de querermos ficar perto de quem está perto de Deus, nós fazemos o contrário. É que quem está perto de Deus acaba por ser sempre o que é mais criticado. É sempre o mais julgado. É o discriminado. É o que parece que tem o nariz empinado só porque está mais perto de Deus. E a igreja prefere ouvir fofocas. Prefere ouvir mais quem critica e quem julga, quem está próximo de Deus. Mas, irmãos, nós temos que mudar isso. A vida não é uma novela para ficar a assistir os conflitos entre os irmãos. Não podemos ficar à espera do próximo episódio, do próximo capítulo, ou do próximo culto, ou da próxima reunião familiar. Nós temos que mudar isso. Nós temos que, no mínimo, se não conseguimos estar perto de Deus, estar perto de pessoas que estão perto de Deus.
é esta relação de proximidade com Deus que Ele pode trabalhar na nossa vida. Portanto, aproximem-se de Deus. Permitam que Ele trabalhe na vossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Portanto, aproximem-se dEle. Ele é que nos criou. Ele é que nos sabe orientar. E temos que dar valor à presença de Deus. Como é que pode a igreja querer ver milagres se não se aproximam de Deus? Nem se aproximam de quem está perto de Deus. Como é que pode Deus nos dar cura? Como pode nos libertar dos vícios, afastar dos maus caminhos, restaurar casamentos ou abrir novas portas de emprego, se nós não nos aproximamos dele? E depois pedimos isso tudo a ele. E ele não nos ouve, porque ele está longe. Mesmo que gritemos, ele está mais longe ainda. Então aproxime-se, para ele nos escutar e nos ajudar. E entretanto, passaram muitos anos. E Davi estava em fuga. Ele estava em fuga para que o rei não o apanhasse, porque se o rei o apanhasse ia matá-lo. E claro que Davi não queria morrer. E com o passar do tempo, Mical acabou por ser dada em casamento a outro homem. Porque, irmãos, historicamente, as filhas são dadas em casamento a outros homens. Quer por questões políticas, por questões sociais, ou até mesmo pelo valor do dote. Se alguém chegasse a um homem com uma filha e desse um valor elevado, o pai provavelmente dava a filha a outro homem. Nos tempos de hoje, íamos chamar vender. Mas com isto nós sabemos que Mical não teve escolha. Ela foi dada a outro homem. E ela provavelmente sentiu-se usada. Mas ela, quando estava à janela, ela teve escolha. E a atitude dela foi ficar à janela. Tal como muita gente que prefere ficar à janela, em vez de tomar uma atitude de mudar a sua história. Ela podia ter saído com Davi, mas ela resolveu ficar parada. Ela escolheu ficar. Irmãos, todos nós, em algum momento, já ficámos à janela. Mas o importante é que nós apenas passámos por ela. Não ficámos prostrados à janela. Irmãos, nós passamos pela janela e saímos pela porta. Nós temos que passar pela porta. Porque em cada cômodo que tem uma janela, existe uma porta. Então porquê é que escolhem ficar à janela? Porquê é que não saem pela porta? Será que não conseguem ver a porta? Então tenham fé. Falem com Deus. Peçam a Ele para ver uma porta. Porque é Ele que nos guia em meio à escuridão. Se não vemos, Ele tem o poder de nos mostrar. E além de nos revelar a porta, Ele tem o poder de abrir a porta. E de nos fazer passar pela porta com glória. Já no caso de Davi, foi o contrário. Davi tinha uma atitude bem diferente. Ele preferia agir. Ele não conseguia ficar parado a ver. Ele enfrentou todas as lutas a que foi proposto. Ele enfrentou um leão e venceu. Ele enfrentou um urso e venceu. Ele enfrentou um gigante e venceu. Ele enfrentou diversos exércitos e sempre venceu. Porque Deus o acompanhava. Deus estava sempre presente na vida de Davi. Davi sempre enfrentou qualquer dificuldade, qualquer que fosse o tamanho dela. E nós vemos que começou de pequeno e foi crescendo
quanto maior a dificuldade, maior foi a presença de Deus na vida dele. Então, temos que ser como Davi e temos que nos aproximar de Deus para podermos enfrentar o nosso gigante. E, entretanto, chegou o dia da morte do rei Saul. E o rei Davi, a primeira coisa que fez foi exigir a mulher dele de volta. Ele exigiu a mulher para restaurar o seu casamento. Mas se ela tivesse fugido com ele, eles ainda estariam juntos. E ela tinha vivido a história dele. Ela tinha presenciado tudo o que Deus fez na vida dele. Mas ela ficou à janela e não viveu a vida com Davi. Mas Davi não estava satisfeito, ele queria muito mais. Ele queria restaurar a presença de Deus no meio do povo. E para isso ele precisava de uma coisa, da Arca da Aliança. A Arca tinha sido perdida em batalha. No tempo em que foi perdida, o reino estava em guerra com os filisteus. Mas eles estavam a perder muitas batalhas, porque eles achavam que eles precisavam da presença de Deus com eles. E eles viram na arca como se fosse um amuleto. Não bastava a arca estar no tabernáculo. Então eles foram, pegaram na arca e levaram-na em batalha, numa tentativa de que se eles levassem Deus para a batalha, se eles forçassem Deus a acompanhá-los, eles iam vencer. Mas Deus puniu-os por isso. E eles não só perderam, como perderam grandemente. E a arca foi levada pelos inimigos. Mas Davi, ele compreendia o que era a arca. Porque o povo naquela altura, eles estavam-se a esquecer o que é que representava a arca. Porque a arca representa a presença de Deus no meio do povo. E eles usaram a arca como um mero amuleto da sorte. E Davi não via isso assim. O Davi sabia muito bem que a arca era um símbolo da presença do Senhor. Mas ele queria resgatar a arca para mostrar ao povo que não só o reino estava a crescer, a melhorar, como ele queria colocar a presença de Deus no meio do povo. E então ele foi resgatar a arca, ele foi buscar a arca. Mas o transporte da arca não começou bem. Como vimos na campanha passada, eles transportaram a arca da maneira errada. E então Davi foi saber qual era a maneira certa. E ele buscou saber qual era a maneira correta. E é isso que nós também devemos fazer. Para adorarmos e buscarmos a Deus, temos de saber qual é a maneira certa. Qual é a maneira correta de o fazer. E nós temos um manual em nossas mãos. Só temos que fazer uma coisa. Ler. Aprofundar-nos na palavra. Só assim nos conseguimos aproximar mais de Deus. E agora vamos para o versículo 14. No versículo 14, Davi já estava a transportar a arca até Jerusalém. E durante o caminho, ele estava cingido de um éfode de linho. E porquê um éfode de linho? Este é outro detalhe muito importante, que foi colocado propositalmente para nós entendermos qual era o estado de espírito de Davi. Um éfode de linho é uma roupa que era utilizada por sacerdotes e levitas. Era uma roupa exclusivamente para adorar a Deus. E era isso que Davi estava a fazer. Ele estava a transportar a arca como um adorador. Ele não estava a transportar como um rei. Porque um rei está à janela. Um rei fica a ver. Um rei manda fazer.
E um rei fica à espera que venha até ele. Mas Davi estava como um adorador. E vemos também neste versículo que ele saltava com todas as suas forças. Imaginem a alegria que ele tinha por poder transportar a presença de Deus novamente para o meio do povo. Ele devia estar em êxtase. E agora passamos para o versículo 15. A alegria dele contagiou todo o grupo. E podemos ler que, assim subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor. Como? Com júbilo e ao som das trombetas. Imaginem, eles estavam contagiados com toda a alegria de Davi. E voltamos ao versículo 16. Eles chegaram finalmente a Jerusalém. E Mical estava à janela. Ela não se importou com a chegada. Na Bíblia nós não vemos nenhum detalhe senão que ela estava a olhar e ficou a ver. Eles estiveram afastados muitos anos. Ela não vivenciou o que Davi experienciou com Deus. Ela não teve nenhum contacto. Ela não esteve próxima de quem estava com Deus. Portanto, ela não se importou. Ela não participou na chegada. Nós não vemos que ela saiu de casa para ir festejar com eles. Ela ignorou completamente e ficou à janela. E não é por acaso que ela fica à janela novamente. É outro detalhe na Bíblia para nós termos atenção. É a segunda vez que ela fica à janela. E agora entendemos que é a janela que nos separa da presença de Deus. É a janela que nos separa de viver a glória de Deus. É a janela que separa a vida que Deus planeou para nós. E ela estava confortável à janela. Ela não tinha que fazer nada. Ela não tinha que participar, não tinha que se cansar. Ela apenas ficou a ver. E não gostou do que viu. E por isso, no fim do versículo, ela desprezou Davi no seu coração. Todo o amor que ela podia ter por ele desapareceu. E agora passamos para o versículo 17. Porque para Davi, trazer a arca não foi o suficiente. Ele queria mais. E então, ele ergueu uma tenda. E ali ofereceu sacrifícios e ofertas para festejar o retorno da arca ao povo. Ou seja, o retorno da presença de Deus no meio do povo. E então, no versículo 18, no fim da festa, ele abençoou a todo o povo, em nome de Deus. E no 19, ele repartiu toda a bênção que recebeu com toda a gente. Ele preocupou-se com todos individualmente. Ele deu pão, carne e vinho. Abençoou a todos individualmente. E todos foram para casa. E nós temos que ser assim. Nós temos que celebrar e partilhar as bênçãos que Deus nos dá. Não importa o tamanho da bênção. Nós temos que partilhá-la. De qualquer forma. Nem que seja através de um testemunho. Pode ser o suficiente para edificar algum irmão. Pode ser o suficiente para abrir aquele caminho que faltava. Mas no versículo 20, nós vemos que Davi terminou a festa e voltou a casa. Agora, para abençoar a sua própria casa. E Mical, novamente descrita como filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. E ela disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios.
Eu aqui nesta situação, eu entendo que Mical saiu para atrapalhar o que Davi estava a viver. Ela queria interromper a bênção que Davi queria trazer. Ela queria interferir. Ela era uma pessoa que criticava. E quem critica interfere, ou pelo menos tenta interferir. Não fica contente com a alegria dos outros. E então ela criticou Davi. Ela criticou porque ele não se estava a comportar como um rei. Porque ele parecia mais um no meio do povo. Davi estava vestido com um éfode de linho, não é um traje real. Ele parecia um qualquer no meio da festa. E pior, ele não estava em posição de rei, ele estava a dançar. Ele estava a festejar. Eu imagino que ele rodopiava no meio do povo. E todo o povo rodopiava com ele. Mas Mical criticou. E só critica quem não conhece a história. E Mical esteve afastada. Ela não conhecia a história. Ela não sabe nada do que Davi passou. Ela não sabe nada do que Deus falou com Davi. Ela não sabe nada. E ela, como mera espectadora, ela não entendia porque é que ele estava a adorar daquela maneira. E ela criticou. Mas, irmãos, entendam. Sempre vai haver alguém para nos criticar. E quanto maior for a nossa presença no reino, maiores vão ser as críticas. Maiores vão ser as nossas lutas. Maiores vão ser as dificuldades. Mas Davi não aceitou estas críticas. E no versículo 21, ele respondeu a Mical. Ele diz-lhe que ele foi escolhido para ser rei sobre todos. Que ele adorou como adorou para a honra e glória do Senhor. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que adorar para a honra e glória do Senhor. O que ele diz é que nada do que ele fez se compara ao que Deus fez por ele. E passamos para o versículo 22. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ele aqui usa uma palavra, envelhecerei. Não é envelhecer, não é que ele vá ficar velho perante Deus. Envelhecer é rebaixar-se. É humilhar-se grandemente perante Deus, porque ele sabia a dimensão de Deus. Nós somos pequeninos em relação a Deus. Temos que entender que Deus é soberano sobre nós. Nós não podemos achar que somos mais que Deus. Temos que nos colocar na nossa posição. E conforme também podemos ler nas palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 23, versículo 12, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Próprias palavras de Deus. Quem se humilha perante Ele é exaltado. Portanto, irmãos, humilhem-se perante Deus, para a honra e glória do Senhor. E chegamos ao fim, versículo 23. Mical não teve filhos até ao dia da sua morte. Como é que Mical podia ter filhos se ela não viveu a vida? Eu não vejo neste versículo como uma punição ou um castigo de Deus. Eu vejo aqui foi culpa dela, porque ela ficou parada, ela não fez nada. Ela não viveu a vida dela. Ela apenas ficou a ver, ficou a criticar. Ficou a remoer o passado. E quem não vive a vida não tem como frutificar. Como é que ela podia semear os seus frutos se ela ficou à janela?
E por isso o texto diz que ela não teve filhos até ao dia da sua morte. Ela não plantou para frutificar. E então, irmãos, para concluir, o que eu pretendo é explicar que muitas pessoas estão como Mical. Estão paradas na janela da vida, a observar os outros, a perder oportunidades, a perder a arte de saber viver com Deus e a perder as oportunidades de viver o que Deus tem para a nossa vida. Não podemos ficar à janela. Entendam que Jesus salvou-nos, não foi para ficarmos à janela, mas para vivermos a nossa vida e frutificarmos. Portanto, nós temos que fazer a nossa própria história, ao invés de viver a vida dos outros. E novamente eu digo, a vida não é uma novela. Não podemos ficar apenas a assistir. Nós temos que agir, temos que fazer alguma coisa, arriscar mais. Cada um de nós tem potencial para muito mais. E lembrem-se que onde tem uma janela, tem uma porta. Então, saia pela porta. Faça a sua história. Não viva. Ou fique a observar a vida dos outros. Aproximem-se mais de Deus. Levantem-se, reajam. Não importa o que é que aconteceu no passado. Se foi alguma coisa que lhe fizeram, ou se foi alguma coisa que você fez. Tem que se levantar e reagir. Nós nascemos foi para fazer história. Não para viver as histórias dos outros. Não podemos ficar a remoer o passado. Neste momento, irmãos, eu quero que vocês decidam. Decidam reagir. Reajam para poder ser curados. Reajam para poder mudar a vossa história. Reajam para ter frutos. Reajam para viver. E vivam a vossa vida nos caminhos de Deus. Nós temos que ter atitude. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É a nossa atitude perante Deus que vai colocar portas sobre as nossas janelas. Então confiem no Senhor. Nós, como cristãos, nós sabemos que vamos ser perseguidos. Nós sabemos que vamos ter lutas. Sabemos que vamos ter contratempos. Que vão nos colocar em ciladas. E vamos ser atingidos por flechas do inimigo. Então busquem mais a Deus. Procurem a presença de Deus. E fiquem perto de quem está perto de Deus. Não deixem que nada atrapalhe a vossa adoração a Deus. Como Mical fez. É adorando e buscando a Deus que teremos vitória. E teremos uma vida cheia de glória. E repleta de portas abertas. Então peça a Deus. Peça a Deus para abrir portas na sua vida. Peça pelo abrir a porta da cura. Peça pelo abrir a porta da libertação. Peça para abrir a porta da restauração. Peça para abrir a porta do emprego. Peça para abrir a porta de uma casa melhor. Não fiquem à janela. Saiam e vão viver a vida que Deus planeou para vocês. Confiem que Deus está no controlo. Temos que orar mais. Peçam mais. Peçam para aprender a confiar nele. Encontrem conforto na oração com ele. Falem com ele diariamente. Nós temos que construir a nossa relação com Deus. E ser próximos. Sempre, todos os dias, a toda a hora. E para terminar, eu quero dizer o título que eu dei a esta pregação. Eu chamei Mical, sai da janela.
Sai e não deixes que nada te impeça de viver a tua adoração a Deus. E assim, eu ainda quero aproveitar a oportunidade para perguntar se alguém está no nosso meio que queira resgatar a vida, que precise de ajuda para reagir, que precise de ver uma porta aberta. Venha, que eu peço ajuda ao pastor para orar por si. Não precisam de ter vergonha. Se alguém precisa de ver uma mudança na vida, que queira se aproximar mais de Deus, é esta a oportunidade. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar esta palavra com os irmãos. Obrigado em nome de Jesus.